Então, os cursos de oratória, eles dão aulas para oradores, não para pessoas como eu e você. Então, quando eu fui falar em público, eu tinha os meus desafios, os meus registros, as minhas crenças, eu já tinha isso. Só que quando eu coloco a caneta na boca para melhorar a dicção, o medo não vai embora. Faz sentido para você isso? Escreve aí no chat se faz sentido para você isso que eu estou falando. Porque a gente precisa ir na raiz do problema. A minha decepção com o curso de um dos principais oradores do Brasil foi exatamente essa questão das dicas. Das dicas. Eu falava para a frente de uma câmera por 2 minutos. Eu te falo, você falar para a frente de uma câmera por 2 minutos resolve o seu medo? Por isso eu precisei criar um método. Eu precisei aperfeiçoar esse método para trazer para você um conteúdo denso, um conteúdo que agrega valor na sua vida. Porque diquinhas não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. Tá? Então, como que é o meu método de estudo, o meu método de aplicabilidade, meu método de trabalho? Você vai aprender. Primeiro, nós temos que trabalhar o começo de tudo. Então, eu começo sempre pelo começo. Eu quero entender da onde vem o seu medo, o que aconteceu para você ter esse medo, por que você tem esses bloqueios. Por isso que eu falei da glândula suprarrenal. A gente precisa trabalhar esses pontos. Porque quando a gente começa a nos provocar a respeito do por que eu travo, por que eu tenho medo, por que eu não consigo, por que eu tenho a sensação que vai dar o branco, por que eu tenho a sensação que tem alguém melhor do que eu, por que eu tenho a sensação que vão me humilhar, por que eu tenho a sensação que eu não vou dar conta do recado, por que eu tenho a sensação que aquelas 2 pessoas que estão rindo ali na plateia estão rindo de mim, por que isso acontece? Então, a gente precisa trabalhar lá no começo. No jeito tradicional, ele já pensa que você já fala em público. Quando você procura um curso de oratória tradicional, a ideia que é te passada é, pô, eu já falo em público, eu vou melhorar o que eu já faço. Não, mas na grande maioria das vezes, você não fala. Então, por isso que acaba que não resolve. Então, nós vamos trabalhar aqui essas áreas fortemente. Nós vamos trabalhar com método. Método. Coloca isso na sua... escreve aí no seu caderno, espero que você esteja com caderno, caneta na mão, é importante que você faça as suas anotações. Nós vamos trabalhar com um método. E o que é o método? O método, ele é o caminho para as metas. Ou o método é o caminho para a meta. Eu tenho uma meta. Eu tenho onde eu quero chegar com isso. Eu tenho o meu objetivo. Eu tenho a minha vontade, o meu desejo. Eu tenho o porquê eu estou aqui. Então, o método é quando a gente cria um plano de ação para a gente atingir esse objetivo. Então, nós vamos trabalhar aqui com método e não apenas técnicas. Já coloca isso na sua cabeça. Apenas dicas, você não vai eliminar isso. Você não vai eliminar isso da sua vida. Por que eu acredito que o método é o melhor caminho, é a solução? Porque comunicação é muito mais do que falar. Comunicação é muito mais do que falar. Escreve isso aí no seu caderno. Escreve isso aqui no chat. Comunicação é muito mais do que falar. Escreve aí, comunicação é muito mais do que falar. Então não adianta eu pegar o jeito tradicional, que trabalha a voz, que trabalha a postura, que trabalha a gesticulação e falar, tá bom, vai enfrentar a plateia, vai enfrentar a audiência, vai agora falar para os seus seguidores. E talvez, na grande maioria das vezes, vocês ainda estão conquistando terreno, você ainda está querendo conquistar a confiança das pessoas. E aí, por conta disso, não rola. Você fica desanimado, frustrado quando você não atinge o objetivo. Comunicação é muito mais do que falar. Albert Mehrabian, ele fez um estudo. É um pesquisador, fez uma pesquisa. E ele trouxe dados estatísticos para nós. E ele apontou o seguinte: 93% da comunicação é não verbal. Olha isso, 93% da comunicação é não verbal. E apenas 7% da comunicação é a parte escrita.
é a parte visual, que eu vejo ali do material, por exemplo, quem está trabalhando com uma projeção de algum tipo de material. Ele pegou desses 93%, 38% é a comunicação pela audição. Olha só, 38% é para a audição, auditivo. E 55% dessa comunicação é aquela comunicação antes de você abrir a boca. Você não falou nada. Aquela comunicação do campo visual das pessoas te analisando. Sabe qual é o momento que você mais tem medo de falar em público? Existem 2 momentos principais. Escreve aqui no chat se você sabe quais são os 2 momentos principais que você morre de medo de falar em público. Escreve aqui no chat. Quais são os 2 momentos principais que você morre de medo de falar em público? Então, Albert Mehriba, ele trouxe esses dados. 93% da comunicação é a comunicação não verbal, 7% da comunicação é a verbal. Aí, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, alguns professores de oratória, eles não aceitaram esses dados estatísticos. Sabe por que eles não aceitaram? Porque a amostragem de Albert era pequena. Era muito pequena a amostragem dele. Então, como ele fez uma amostragem pequena, alguns pesquisadores, alguns professores, eles não aceitaram. Eles não aceitaram esses dados. Só que vamos analisar a pesquisa agora? Como ele trouxe uma amostragem pequena, Albert Mehriba trouxe uma amostragem pequena, as pessoas não aceitavam aquilo. Só que eu fui a fundo em buscar entender essa pesquisa. Aí eu entendi o seguinte: como nós aprendemos? Nós aprendemos pelo campo visual, pelo campo auditivo e por sinestesia. Não é assim que aprendemos? Nós aprendemos assim. Como é que você aprende? A forma como nós gostamos de aprender é a melhor forma para você ensinar. Já escreve isso no seu caderno. A forma como eu gosto de aprender é a forma que eu gosto de ensinar. Então, se eu gosto muito de assistir os vídeos, eu gosto de ensinar ali por vídeos ou em ação. Eu não tenho problema com palco, eu me exponho, não tenho problema com isso. Se eu gosto muito de imagens, campo visual, eu também gosto de aprender por campo visual, eu gosto de ensinar através do campo visual. Então, as minhas apresentações, elas têm muitos slides, muitas cores, então isso fala um pouco sobre você. Eu gosto de áudio, eu sou auditivo, tem várias plataformas hoje em dia para você entregar o seu conteúdo. Comunicação é muito mais do que falar. Escreve isso. Comunicação é muito mais do que falar. Quando você sabe o jeito que você gosta de aprender, a partir daí você entende o jeito que você gosta de ensinar.